Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Hey guys, just a quick disclaimer that this is a two-part series on religion in Brazil. This is part one of the series where we talk with Alexia's dad, Marco Antonio. It's a very interesting conversation. I learned a lot. I'm pretty sure that you will as well. So without further ado, let's get on with the show. Então, a gente está gravando. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio a Carioca Connection. Hoje a gente tem o prazer de ter um convidado especial. Mais do que especial esse convidado. É especialíssimo, que é o Marco Antônio, que é o pai da Alexia. Oi. Oi, Marco. E sobre o que a gente vai falar hoje, Alexia? Hoje é o que, primeiro? Hoje é dia de São Jorge. São Jorge é quem, pai? São Jorge é... Bom, o que eu tenho que falar é que aqui no Brasil, como em outros países católicos, santos são bastante importantes. Eles são, além de parte da religião, existem pessoas que são devotas, muito devotas a determinado tipo de santo. Cada um tem seu santo favorito. Qual é o seu? São Francisco. Por quê? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Ele nasceu na cidade de Assis. Era um jovem rico, assim, milionário, vivia no luxo. Um dia ele se converteu, largou tudo, foi descalço para a rua, foi morar perto da cidade e começou a ajudar as pessoas mais miseráveis, aquelas que não tinham ajuda de ninguém, doentes, etc. Tal. E ela... Além de pessoas, animais também, né? E ele era bastante, ele amava muito a natureza, os pássaros, os animais, enfim, uma pessoa que era um santo. Só que nessa época ele ainda não era um santo, então ele foi a Roma. Naquela época Roma, a Igreja Católica era toda luxuosa, os bispos tinham propriedades e não era exatamente uma coisa muito pura. Você contrário. sabe mais ou menos qual época a gente está falando? Isso foi 500 anos depois de Cristo? Isso não. Menos. Mais ou menos 1500 anos depois de Cristo. E a Igreja Católica, então, esbanjando luxo em Roma, e pessoas como São Francisco de Assis levando realmente a palavra de Deus para os homens, a ajuda principalmente. Ele foi a Roma, conseguiu que o Papa desse permissão para que ele montasse uma ordem, a Ordem Franciscana, que logo teve muitos adeptos e que foram um exemplo de humildade e de amor para o mundo. Ele tem uma oração muito famosa, a qual não me lembro agora, mas ele é mais ou menos dando o que se recebe, é amando o que se pode amar, é uma coisa muito bonita. E ele praticamente salvou, com o exemplo dele, uma igreja inteira, que estava meio perdida em luxos e riquezas. Pelo menos esse é meu... Igreja Católica, né? Esse é meu ponto de vista. E os santos, as pessoas são devotas aos santos e
pedem graças a ele, fazem promessas, acendem uma vela. Quer dizer o quê? Fazer promessa é o seguinte, uma pessoa, um caso extremo, um filho está doente, então a mãe pede ao santo, São Francisco, para que cure o filho, para que tudo corra bem. Ou, por exemplo, tem a Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, né? Aí começa a dividir um pouco. Tem a Santa Luzia, que é a santa que cuida dos olhos, e assim por diante, mas os santos, um dia eu vi uma explicação que eu achei muito interessante. Eles são santos depois que morrem, tem o processo de canonização pela Igreja Católica, demorado, tem que provar que teve milagres. Às vezes leva 200, 300 anos, às vezes muito menos, mas enfim, o santo é como se fosse um exemplo para a humanidade. Eles são humanos, homens, mulheres como nós, e que se dedicaram de tal maneira a fazer o bem, que eles são então considerados exemplos para nós. Alguns deles são mártires, foram torturados, mortos e jamais renegaram a religião. Então, existem muitos e muitos santos na Igreja Católica. Você tem um número, mais ou menos? Tem milhares? Ou tem... Não, eu diria que devem... Eu diria que são mais de 500. Será que é isso tudo? Tranquilamente. Jura? Tranquilamente. É um santo para cada dia, brincando. E às vezes, enfim, tem muito santo. E também tem os santos das cidades, né? Por exemplo, a do Rio de Janeiro é qual santo? O Rio de Janeiro é São Sebastião, que é um santo mártir. Ele morreu martirizado. A maior parte das cidades do Brasil, muitas cidades, têm o nome de santo, que é São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Até tem uma cidade que se chama Santos. Tem uma cidade que se chama Santos. Onde você morou uns anos, né? Onde eu morei alguns anos, numa época que eu tinha talvez uns 8 anos de idade. E tenho boas recordações da cidade, das praias. Enfim, a Bahia de Todos os Santos. De Todos os Santos, enfim. Tem santos, tudo que não é nome... que provinha dos índios, em Tupi e Guarani, quase sempre é o nome de um santo. Santa Bárbara. E também a gente até falou isso quando a gente foi para Ibitipoca, no outro podcast, que como é que era? Conceição da... caraca, não me lembro agora. Mas era um santo também, até a gente viu o santo. Mas, enfim, a gente estava falando antes sobre quase cada pessoa tem um santo, né? Tipo, o santo da Alexia é qual? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Aí é quando eu e minha mulher, ela nasceu, a gente dedicou a Alexia a São Francisco de Assis para que ele proteja ela. Isso não é uma matemática, não é uma coisa, um pacto de sangue, não é nada. É simplesmente um desejo de que tudo corra bem com a sua filha, então você pede para o santo ser o padroeiro dela. Padroeiro. Isso é uma palavra bem difícil para os gringos pronunciar. Padroeiro. Padroeiro é o santo que protege como se fosse um anjo da guarda. Só que muito mais forte. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide.
a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.